Andar sem temor pela vida e sentir o valor de se ter vivido. Então, assunto Floresta Nacional de Lorena. Senhor Presidente, temos pela presente o propósito de tratar de tema pertinente à unidade de conservação, acima em referência, administrado pela autarquia federal presidida por Vossa Excelência. Contudo, preliminarmente, gostaríamos de, em rápidas linhas, apresentarmos o município de Lorena, São Paulo, com foco, sobretudo, em nossa estrutura ambiental. Nosso município, geograficamente inserido no Médio Vale do Paraíba, região conhecida como Vale Histórico, não obstante de proporções modestas para os padrões paulistas, contando com cerca de 82.931 habitantes, destaca-se tanto por uma considerável expressão acadêmica, oferecendo numerosos cursos superiores distribuídos entre várias faculdades, inclusive 2 centros da USP, e a cada ano vem aumentando o número de alunos com novos cursos, e tem uma estimativa mencionada pelo próprio reitor da USP, que até 2014 terá um número de aproximadamente 5.000 alunos. E tendo também uma ótima estrutura ambiental municipal, a qual rivaliza com a de município de maior porte, ou seja, Lorena é dotada de um Conselho Municipal de Meio Ambiente, COMAN, uma Secretaria Municipal de Meio Ambiente, CMA, completamente estruturada, dotada de servidores com dedicação exclusiva e formação superior específica da área, não apenas para a fiscalização ambiental, como também de um corpo técnico habilitado a expedir licenças ambientais. A propósito disso, destacamos que Lorena é um dos 35 municípios paulistas hoje autorizados a emitir licenças ambientais pela CETESB, órgão ambiental estadual. Em razão disso, Lorena, através de sua Secretaria do Meio Ambiente, qualifica-se como órgão integrante do SISNAMA, Sistema Nacional do Meio Ambiente. Por outro lado, recente pesquisa de opinião realizada por nossa administração apontou a falta de áreas verdes de lazer no município. Tal carência explica-se, ao menos parcialmente, pela antiguidade do traçado urbano original, datado de fim do século XVII, época em que os paradigmas urbanísticos e as necessidades da população diferiam muito dos padrões atuais. Todavia, motivados pelo desejo de bem atender aos anseios da nossa população, esta administração debruçou-se em avaliar possíveis soluções. No caso de estudos preliminares, chamou-nos a atenção a Floresta Nacional, Flona de Lorena, unidade de conservação federal instalada em local confinante com nossa zona urbana, integralmente inserida no território deste município. Em vista à localização da Flona e, consequentemente, potencial de integração às dinâmicas do município, determinei à Secretaria Municipal de Meio Ambiente uma análise técnica da área, cujos resultados estão sintetizados no relatório ora encaminhado em anexo ao presente, para conhecimento de Vossa Excelência, do qual destacamos a conclusão a seguir transcrita. A Flona de Lorena não abriga nascentes ou patrimônio natural expressivo, nem tampouco apresenta interesse turístico ou quaisquer características outras capazes de justificar o interesse ambiental federal na área. Em razão da conclusão acima destacada e considerando ainda que o município de Lorena é dotado de estrutura técnica, fiscalizatória e administrativa específica na área ambiental. A área ocupada pela Flona de Lorena era originalmente propriedade do município, havendo sido doada à União na década de 20 para um propósito que atualmente não mais se verifica. O propósito ambiental abrigado, o patrimônio ambiental. O patrimônio ambiental abrigado na Flona de Lorena é de interesse local apenas. As boas práticas de administração administração públicas, né, de aplicação já consagrada nas áreas, sobretudo da educação e da saúde, recomendam que assuntos de interesse local sejam pela esfera de poder local. Não vou falar um pouco aqui. Destacamos também, né, a explanação proferida durante um almoço pela diretora de Planejamento, Administração e Logística do CMBio, senhora Silvana Canuto Medeiros, onde destacou que a Flona está sem uso adequado para o propósito do qual foi criada. Declara ainda que na Flona existe ausência de área de lazer ou atrativos para os munícipes, ausência de um centro de pesquisa, sendo que o município tem grandes faculdades e universidades, ausência de um centro de educação ambiental para visitação pública e ausência de utilização do centro de triagem
como uma das formas educativas da FLONA. Quem escreveu isso nunca veio aqui. Bom, a gente imagina quem escreveu, né? Que eu acho que e de acordo com itens elencados acima, em nome do município de Lorena, requeiro a transferência da hoje nomeada FLONA de Lorena para o âmbito da gestão municipal na modalidade de cessão não onerosa, para o fim de que essa seja convertida em unidade de conservação municipal, assegurando-se continuidade da destinação preservacionista nessa área. Desde já manifestamos nossa boa disposição em receber também a seção de servidores, hoje lotados na FLONA, que desejem lá permanecer. Federal dentro do Confiantes no espírito público de Vossa Excelência, finalizamos no aguardo vossa manifestação favorável ao presente pleito, caso em que daremos sequência ao detalhamento de nossa proposta mediante o encaminhamento de uma minuta de termo de sessão. Bom, relatório aqui da CNA. Aspecto histórico. Até meados da década de 20, os 250 hectares ocupados pelo Horto eram propriedade do município de Lorena. Foram então doados ao governo federal para sediar uma estação experimental de melhoria de sementes agrícolas, assim permanecendo até os anos 30, quando criado o Horto Florestal. O sucesso deste empreendimento consagrou a vocação do local, levando-o ao seu período áureo nas décadas posteriores. De tão marcante essa fase, a população ainda hoje se refere a ele simplesmente como Horto, apesar de tal denominação estar oficialmente há muito superada. Ao longo do tempo, os diferentes arranjos estruturais adotados pelo governo federal fizeram com que a responsabilidade pela gestão da área passasse por várias siglas, BDF, IBAMA e atualmente CIMIBio, vinculado ao Ministério do Meio Ambiente. Tais mudanças de gestão implicaram, em geral, na adequação de sua denominação. Em consequência, ao Horto atende hoje pelo pomposo nome oficial de Floresta Nacional de Lorena. Aliás, nunca bem aceito, nunca bem aceito ou assimilado pela população local. Chamá-lo de floresta é aviltar o significado do termo. Um flagrante exagero soa quase jocosamente para quem conhece o lugar. Para quem não conhece a legislação brasileira, não está ainda, que é o caso dele. Importante, se a doação foi considerada a um fim determinado, pode ser revertido caso esse fim não se verifique mais. No passado, teve até aeroclube e era uma área bem cuidada e usufruída pela população. Hoje não mais, está totalmente degradada, casas em ruína e degradação geral, conforme fotos anexo, fotos aliás de 2008. Dimensões modestas, 250 hectares, parcialmente reflorestado com espécies exóticas e nativas, inadequada à exploração comercial de madeira, resina, etc. Possível apenas marginalmente. Toda a produção resume-se a um viveiro de mudas pouco ativo nos últimos anos. Conclusão. O potencial de exploração econômica dos recursos naturais da unidade é bastante pequeno. A área não encerra belezas naturais expressivas ou outros atrativos de interesse turístico. A visitação é modesta, frequentada apenas por moradores do entorno em busca de lazer ocasional. Conclusão, o potencial turístico da unidade é muito limitado. A área de lazer público, campo de futebol, churrasqueira e o resquício de uma quadra, é modesta e carente de manutenção. Visitação permitida apenas nos fins de semana e feriados. Conclusão, o local não oferece infraestrutura adequada ao lazer da comunidade. Em pesquisa realizada pelo renomado professor Dr. Paulo Sérgio Sena, em sua tese de mestrado em 2000, com o tema abordado Análise do múltiplo uso de uma área florestada urbana, Lorena, São Paulo, já mostrava que o modelo de gestão utilizado na unidade de conservação no município de Lorena não apresentava argumentos suficientes para ser considerada uma floresta nacional, onde ele diz que a gestão de áreas florestais deve conter alguns integrantes indispensáveis que norteiam os parâmetros de sustentabilidade. O programa de gestão dessas áreas deve ter por base a ciência ecológica com todos os seus princípios, no sentido de buscar uma abordagem das variáveis de forma integrada, principalmente quanto à melhor avaliação científica para a tomada de decisões, bem como a dimensão da sustentabilidade ecológica e sua interface com as atividades regionais da comunidade socioeconômica.
Sendo assim, ele também descreve que a falta de articulação entre o uso dos recursos e a incorporação pelo modelo dos elementos socioeconômico-políticos culturais da região, o que se traduziu em descompasso entre aquilo que o órgão gestor oferecia e o que a comunidade buscava deste órgão. O modelo de gestão não está utilizando adequadamente as informações regionais colhidas pelo serviço de fiscalização, o que justifica o trabalho e não preventivo desta atividade. A comunidade vem buscando os recursos, centros de educação ambiental e recreação e visitações públicas, enquanto a unidade gestora não prioriza o uso desses recursos. Essa priorização de uso poderia ser otimizada de forma que esses recursos educacionais estivessem diretamente envolvidos no processo de conscientização da comunidade, quanto à importância do serviço de fiscalização e seus objetivos de manutenção e recuperação de áreas naturais da região. A Fluorolidolena também não apresenta plano de manejo, e isso resulta em a não articulação do plano de manejo de um ecossistema com as atividades regionais, pode criar distúrbios, principalmente em áreas florestais, distúrbios estes classificados por MAGA, 1984, como distúrbios na taxa de intensidade dos recursos, distúrbios na dimensão e na forma do ecossistema e distúrbios na interpretação da correlação espaço-tempo de uma dada agressão do ecossistema. Os distúrbios sobre ecossistemas regionais provocados pelas atividades humanas geram fragmentação contínua de habitats e florestas manejadas, trazendo consequências deletérias para a região, como redução da dispersão e migração de espécies que garantem o rejuvenescimento da área, redução da diversidade genética, risco de extinção dos recursos naturais usados pelas cidades da região, redução da área verde e redução da interação da sociedade com os complexos processos ecológicos. Esta performance revelou um certo descompasso entre as atividades desenvolvidas pela gestão do IBAMA sobre a área, o estudo e o envolvimento da comunidade geral nesta gestão. Ficou muito claro que os recursos, serviços mais explorados pela gestão da área, fiscalização, produção de mudas, fornecimento de mudas, não são compartilhados pela área como centro de educação ambiental e para recreação e visitação. Neste modelo de gestão e desenvolvimento para a área de estudo, não há preocupação com a participação da comunidade regional, que solicitou de forma bastante enfática as atividades desenvolvidas pelo Centro de Educação Ambiental e a possibilidade de uso da área para recreação e visitação, dois elementos poucos considerados pelo órgão gestor. Há também uma fração de mais de 50% da área composta por várzea usada para o cultivo de arroz e experimentação de fertilidade de micro-organismos. Os resultados foram obtidos e posteriormente os experimentos foram praticamente abandonados, servindo atualmente como um banco de sementes para o horto florestal. Porém, no período de estudo, essa prática vem sofrendo perdas, principalmente pela falta de otimização das ações, o que resultou em consequente falta de investimentos governamentais. Bom, penúltima página, né? A FLONA não possui conclusão. A FLONA não possui características que justificam o interesse federal na área. Não há grandes belezas naturais, áreas sem potencial turístico, nem tampouco patrimônio natural florístico ou faunístico expressivo que possam justificar o interesse da União. O valor ambiental da área é de interesse meramente local. Falta de definição clara na vocação da área florestal avaliada e qual o destino que deveria ser dado à mesma. Houve um estado de perda de identidade da área ao longo do tempo que passou por denominações de horto florestal e de estação florestal de experimentação. Ficou bastante pronunciado que a falta de definição da modalidade de unidade de conservação que se deveria adotar para a área foi o elemento limitador mais relevante do modelo de gestão avaliado. Diante de todas essas considerações, o que nos salta aos olhos quanto ao estudo do caso é que a gestão da área florestada urbana de Lorena não adotou como metas reais os objetivos da política ambiental do século XX. Sua maior preocupação ficou na manutenção de um espaço institucional, usando como processo a criação de elementos com características de recursos e serviços ambientais, que ao mesmo tempo alimentava a sua relação com a cúpula institucional e garantia seu estado de existência diante da comunidade regional. Esse equívoco de confundir espaço político e institucional com o espaço dialógico resultou em um procedimento que não se sustentou,